Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Quinta-feira, 13 de outubro, estamos no ar com imagens do rio Tibagi. A chuva dos últimos dias fez subir o nível de rios e represas na nossa região. Durante a manhã, o sol até apareceu rapidamente, mas o tempo voltou a fechar no norte do Paraná. Agora, olha só, muitas nuvens, temperatura na marca dos 20 graus. Mais um Meio Dia Paraná no ar, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua companhia, pela sua participação sempre ativa aqui na nossa RPC. Participações também das nossas repórteres, das minhas companheiras da edição dessa quinta-feira. Vanessa Navarro, bom dia e seja muito bem-vinda. Obrigada, Alberto. Sempre um prazer estar aqui. Boa tarde para todos vocês que estão com a gente também nessa quinta-feira chuvosa. Já já a gente vai trazer novas informações sobre aquele acidente que deixou um piloto de Londrina perdido por vários dias na floresta amazônica, que é um caso que a gente já vem acompanhando aqui no Meio Dia Paraná. E hoje a irmã do piloto revelou detalhes sobre como ocorreu a queda, o incêndio que se seguiu depois, a sobrevivência do piloto por vários dias na mata. Enfim, detalhes sobre esse acidente que acabou comovendo muita gente, já já aqui no Meio Dia Paraná. Ao vivo também temos Catherine Tanã, com uma história que infelizmente está chocando muita gente ligada aqui no Meio Dia Paraná. Catherine Tanã, seja bem-vinda. Obrigada, Alberto. Um ótimo dia para você, a todos. Infelizmente, a gente tem que falar de maus tratos a animais. Mostramos aqui no Meio Dia Paraná, na terça-feira, a cachorrinha Vitória, que foi resgatada de uma casa na Zona Norte, no Parigô de Souza. Infelizmente, ela morreu. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os cuidados que foram tomados e por que ela não sobreviveu, mesmo recebendo cuidados agora, adequados. Vamos também passar todos os detalhes de como fazer uma denúncia de maus tratos e como identificar maus tratos a animais. Uma situação, Alberto, que chega a dar dor no estômago, mas a gente precisa falar, porque as pessoas precisam entender o que é e denunciar quando enxergar. Volto contigo. Valeu! E nessa edição do Meio Dia Paraná você vai ver também que as definições da decoração de Natal em Londrina já foram tomadas e a montagem vai começar já na semana que vem. Mais uma operação da DENARC contra o tráfico de drogas. Vários mandados foram cumpridos hoje pela manhã no esquema que investigava o disque entrega de drogas. E os riscos da escuridão em praças de pedágio. O concerto na iluminação durou pouco tempo em Jataizinho e Arapongas. Fique por dentro ainda da falta de GNV, no único posto que tem esse tipo de combustível em Londrina. Estes são apenas alguns dos destaques do Meio Dia Paraná, que te espera logo após os comerciais. Motociclistas que fazem entregas de produtos por meio de serviços de aplicativos estão na mira da DENARC, a Divisão de Narcóticos da Polícia Civil. Tem milhares trabalhando corretamente com a entrega de produtos, alimentos especificamente, mas hoje pela manhã uma operação foi atrás de alguns entregadores que estão agindo fora da lei e estariam envolvidos com o tráfico de drogas. 2 deles foram presos. Imagens feitas pela equipe da DENARC mostram o que foi encontrado durante cumprimento de mandado de busca num apartamento. Embaixo do colchão, tudo indica que crack. Mais de meio quilo aqui, no outro quarto aqui. Balança. Maconha aqui. O flagrante foi neste prédio da Zona Leste, na região de Novos Condomínios, próxima à Universidade Tecnológica Federal. As drogas foram descobertas com auxílio do cão policial Nico. Os agentes apreenderam ainda uma pistola e munição numa casa do conjunto Aquiles Stengel, na zona norte da cidade. Mandados de prisão também foram cumpridos nos 2 endereços. Segundo a polícia, os 2 homens entregavam comida de moto e usavam o serviço como disfarce para a distribuição de entorpecentes em toda a cidade, uma espécie de disque drogas.
As encomendas eram feitas por meio de aplicativos de mensagens, uma prática que tem sido cada vez mais adotada por traficantes. Se valendo de um aplicativo, ele pode vender em qualquer ponto da cidade. O usuário solicita via aplicativo, normalmente o WhatsApp, e ele sai com uma moto e faz a entrega em qualquer região da cidade. Ficou fácil para eles essa prática, e se abordados sem uma investigação prévia, vão alegar que é o usuário que transportam pequenas quantidades para consumo. Necessário se faz, portanto, uma investigação que aponte que esses elementos agem em conluio, em um vínculo associativo duradouro, especificamente e somente para a prática do tráfico. Na operação desta quinta-feira, outros 2 mandados de prisão foram expedidos contra homens que já estavam presos e agora vão responder a mais um processo. Um deles foi detido recentemente na Gleba Palhano e é apontado como gerente da associação criminosa desmantelada agora. Essa foi a segunda operação da DENARC em 48 horas. Na terça-feira, buscas autorizadas pela Justiça terminaram com 7 prisões e apreensão de drogas, armas e munição em Londrina, Faxinal e Manuel Ribas. Um motorista foi preso após um acidente em Rolândia. Foi na BR-369, já na saída para Arapongas. 2 carros bateram de frente na noite passada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um Agile invadiu a pista contrária e atingiu um veículo Gol. O motorista do Agile foi preso porque, segundo a PRF, estava alcoolizado. Esse motorista não se machucou. Já o motorista do outro veículo foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado para um hospital. 11h54. Hoje pela manhã, o sol até apareceu rapidamente em Londrina, mas depois veio uma pancada e tanto de chuva, não só aqui em Londrina, mas em boa parte da região. E com tanta chuva, olha só, rios e represas estão com níveis bem mais altos. A equipe do Meio Dia Paraná está monitorando essa situação, até porque rios transbordaram em outras regiões do estado. Cátulin Tanã, por aqui pelo menos, a situação parece mais tranquila. Sem essa preocupação, Alberto, muito pelo contrário, a cena por aqui tem sido considerada boa, com a chuva mais esparsa, se distribuindo melhor do que está acontecendo, por exemplo, na região sudeste aqui do nosso estado, ou que a gente tem sudoeste, melhor dizendo, Francisco Beltrão está enfrentando alagamentos, pessoas perdendo seus itens, suas casas, uma situação muito preocupante, mas aqui no norte do estado, por enquanto, nós estamos tendo essa chuva mais branda, mais calma, que tem se estendido ao longo de todo o dia, trazendo sim um aumento no nível dos reservatórios e dos rios, mas sem causar dor de cabeça ou danos. A gente tem imagens, por exemplo, do seu Luiz Demito, ali de Alvorada do Sul, de 1º de maio, mostrando justamente que a água já avança pelas margens da represa Capivara. Em alguns pontos que acabaram ficando tomados apenas pelo mato nos últimos meses, agora a gente tem inclusive a água encobrindo alguns trapiches, não há nenhum registro ou comunicado de alagamento nas chácaras ali próximas. Temos também aumento no nível do rio Tibagi, ali na região de Jataizinho, só que também sem alagamentos, como a gente costumava registrar em anos anteriores. Inclusive o baiano, bem conhecido da região, que mora numa ilha, contou que o rio está bem mais cheio, mas sem transbordar. Ainda sobre a chuva, olha só os dados repassados pelo CIMEPAR. Aqui em Londrina, até às 9 horas da manhã, o acumulado neste mês de outubro já chega a 77 milímetros. Mas com as pancadas do meio da manhã, acabou superando os 80 milímetros. A média, para a gente ter uma ideia, a média histórica para o mês é de 153 milímetros. Então, passados aí 13 dias do mês de outubro, nós já passamos da metade do que está previsto para todos os 31 dias desse mês. E que essa chuva continue tranquila, mas se vai ficar ou não, a gente ouve agora nas palavras da Everly, ela que é agrometeorologista e passa pra gente uma ideia do que vem por aí. Nos próximos dias, no geral, o tempo pouco muda, ou seja, a massa de ar que predomina aqui no estado é uma massa de ar aquecida, o ingresso de umidade e calor vai também continuar bastante intenso, e com isso nós teremos aí tanto na sexta-feira quanto no final de semana uma condição favorável ainda à ocorrência de chuvas. A chuva deve ser um pouco mais frequente nos setores mais ao sul do estado, enquanto que no norte pioneiro e no noroeste as pancadas tendem a ocorrer de forma um pouco mais isolada, um pouco mais rápida, preferencialmente no período da tarde. Esse aí é o Samuel Brown, ele é meteorologista do CIMEPAR.
Também a Evelyn Moraes participou hoje pela manhã, passou os dados para a gente. A Evelyn Moraes, que é agrometeorologista aqui do Iapar IDR e está sempre colaborando também com o nosso Meio Dia Paraná, com as informações para você ligado aqui na RPC. Ainda falando sobre o tempo, eu tenho imagens agora ao vivo de Apucarana. Por lá o tempo, inclusive, está bem mais fechado do que em Londrina. Chove nesse momento. A temperatura na Cidade Alta é de 18 graus. Aqui em Londrina, o tempo segue instável, a temperatura é de 20 graus. Também tem muitas nuvens. O sol, esse aí já foi embora. Nada de dar as caras nesse momento aqui em Londrina. Já trago para você agora também um cenário da previsão para essa quinta-feira. Máxima em Londrina, 27 graus ao longo da tarde, 25 à noite e segundo a meteorologia, vai continuar com essa chuva aí, essas pancadas, essas chuvas sem grande intensidade ao longo de toda a quinta-feira. Na região, da mesma forma, tempo segue instável, as mínimas hoje nem foram tão baixas assim, 16 em Rolândia e também em Apucarana, 17 em Jacarezinho e Cornélio Procópio. E as máximas batendo nos 27 graus em Jacarezinho e nos 29 em Bandeirantes. A previsão para os próximos dias e também para o fim de semana eu trago ainda nessa edição para você ligado aqui no Meio Dia Paraná. Foi consertada uma galeria de água que estava aberta ontem. Nós mostramos aqui ao vivo no Meio Dia Paraná esse problema ali no cruzamento da Higienópolis com a Sergipe. O buraco aberto, moradores e motoristas improvisaram a sinalização para evitar acidentes. Foi colocada, ao longo da tarde de ontem, uma nova tampa no cruzamento. Hoje o tráfego está normal por lá e não se sabe se a tampa anterior foi retirada e furtada ou se saiu durante o temporal de terça-feira, até porque teve uma forte enxurrada no centro e as galerias transbordaram. Essa tampa aí pode sim ter saído sem que efetivamente alguém tenha furtado ela diretamente da galeria. Fato é que a tampa original depois sumiu e uma outra foi colocada, já está tudo certo por lá. Te convido a participar do Meio Dia Paraná pelo nosso aplicativo, o Você na RPC. É por aqui que chegam muitas participações, muitas colaborações. Essa questão, por exemplo, do bueiro aberto, da galeria ontem, foi telespectador que avisou, a nossa equipe foi até o centro e compartilhou ao vivo as informações com você. É pelo nosso aplicativo que você marca a presença e cada vez mais ajuda a fazer o seu Meio Dia Paraná. Morreu a cachorrinha que foi recolhida na terça-feira em Londrina após uma denúncia de maus tratos. O animal estava em tratamento, mas não resistiu. Chamada de Vitória, depois de ser retirada dessa casa no Parigô de Souza, zona norte de Londrina, a cadelinha recebeu cuidados de uma veterinária por quase 2 dias. Na noite dessa quarta-feira, Vitória morreu. No laudo, a doutora Adriana escreveu que a cadela foi encontrada em situação de maus tratos, anêmica, com magreza profunda e inanição. Infelizmente, a Vitória teve os cuidados mais tardios devido à omissão da tutora, né? Tentamos fazer de tudo. Ela estava numa anemia profunda, sem nutrição, sem água, sem cuidados devidos, sem fluidoterapia intensa, sem antibiótico anti-inflamatório e analgésico correto, imediatamente. Quando eu a resgatei, eu fiz isso tudo. Ela ainda comeu no dia que eu a levei à clínica. Porém, ontem, nos meus braços, no final da tarde, ela faleceu. Vitória foi resgatada na manhã de terça-feira. A equipe da repórter Mônica Dal acompanhou o momento em que os policiais militares e a veterinária chegaram ao local, depois de receberem denúncias de vizinhos. A mulher, que se apresentou como responsável pelo animal, também deu entrevista. Eu nego maus tratos, porque aqui esse espaço é só dela, tinha comida, água. Nunca apanhou. Para mim, maus tratos era outra coisa. A gente tentou cuidar em casa, né? Não foi levado para o veterinário. Daí, agora a doutora me explicou que isso é maus tratos, não levar no veterinário. A mulher responsável pelo animal foi presa, assim como o pai dela, que mora na casa onde a cadela estava. Os dois acusados de maus tratos. Mas nessa quarta, durante as audiências de custódia, a justiça concedeu a eles liberdade provisória. Acolho o pedido do Ministério Público e da Doutora Defesa para conceder a liberdade provisória sem fiança, mediante as condições de não se ausentar da comarca por mais de 8 dias sem autorização judicial,
não mudar de endereço sem comunicar previamente o juízo e comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado. Em depoimento ao delegado na terça, Kelly Cristina da Silva, de 41 anos, disse que a cachorra estava sob seus cuidados e também de seu pai, que foi buscá-la junto com ele e que a cachorra estava sendo deixada no quintal do pai. Já o pai dela, Clodoveu da Silva, ficou em silêncio na delegacia. Com a morte da cachorrinha, a pena dos investigados pode ser agravada. O crime continua sendo maus tratos animais, porém com um aumento de pena de 1/6 a 1/3 da pena, né? De 2 a 5 anos, aí como houve a morte do animal, aí vai ter esse aumento de pena com relação a essa situação. Como são pessoas que não ostentam antecedentes criminais, possivelmente essa pena pode ser substituída por prestação de serviço à comunidade ou alguma outra pena restritiva aí pelo juízo. Nós vamos aí juntar um laudo acerca da morte desse animal, né? E também vamos comunicar à Secretaria do Meio Ambiente, já que uma das pessoas aí autuadas, ela consta como cuidadora da SEMA. Na Secretaria do Meio Ambiente, nós vamos comunicar à Prefeitura para que adote as medidas necessárias com relação a essa situação e uma fiscalização na residência dessa senhora para verificar em que condições estão esses outros animais que se encontram no local. Os 2 investigados ainda não têm um advogado contratado, até por isso não temos um posicionamento oficial em relação a como vai ficar esse processo, essa defesa deles de agora em diante. Mas é fato que o processo criminal está aberto, né, que esse inquérito está aberto e vai se transformar em seguida em uma ação criminal. A Kathleen Tanan segue acompanhando essa história, agora com as atualizações e também orientações, afinal, como denunciar uma situação de maus tratos. Sim, Alberto, olha só, eu já aproveito até para dizer que a veterinária hoje pela manhã, que vocês viram na entrevista, ela também passou a seguinte informação para a gente, que a Vitória, quando foi resgatada, ela estava com apenas 15 quilos. É considerado muito baixo para o porte, né, da cachorra que ela era, infelizmente. Ela tinha que ter pelo menos 20 quilos para que, inclusive, existisse uma esperança maior para que ela se recuperasse. Infelizmente, ela não estava nada bem. Nós conversamos com a SEMA até sobre essa situação da Kelly, que foi detida, agora já está em liberdade, daquele ter outros animais. Ela, inclusive, já voltou para casa e hoje pela manhã a SEMA informou agora há pouco que foi feita uma vistoria na casa dessa mulher, com o fiscal da SEMA e também com a veterinária que deu entrevista para a gente. E ali eles encontraram mais 20 gatos e 11 cães. A questão é a seguinte, de acordo com a SEMA, eles estão todos muito bem cuidados e recebendo alimentos e de boa qualidade. Não constataram maus tratos, não foi constatado maus tratos contra esses animais que estão ali. A SEMA, inclusive, pontuou que a mulher disse a eles que essa cadela não era dela, que ela pegou na rua para prestar assistência a essa cachorrinha. Além disso, a SEMA também pontuou que não faz nenhum credenciamento, não dá nenhuma autorização para que pessoas cuidem de animais, que a SEMA não se responsabiliza por animais que estão sendo cuidados na casa de terceiros. Sobre as denúncias, a SEMA informou que tem recebido, em média, 250 denúncias por mês e que isso vem sim crescendo. Além disso, informou ainda que essas 250, em média, cerca de 60% não procedem quando elas chegam até o local. Então, eles reforçam a necessidade de realmente as pessoas checarem se tratam ou não, porque eles acabam levando uma equipe para o local. E há locais onde nem animais existe e há essa denúncia de maus tratos. Mas, claro que a denúncia é muito importante. E como fazê-la? A gente passa aqui o passo a passo para vocês. A gente tem, por exemplo, que a Secretaria do Ambiente recebe por meio do site. Vocês podem fazer por um formulário no site da Prefeitura, preencher esse formulário. Também é possível enviar fotos, vídeos e textos por um telefone, que é o 99994-8677. Ou ainda, se a pessoa não tiver acesso à internet, é possível fazer a denúncia pessoalmente na SEMA ou pelo telefone 3372-4765. O problema é sanado ou o processo é arquivado, mas ele continua sendo acompanhado caso ocorra novamente. A gente tem entrevista, inclusive, da Esther, ela que é da SEMA, e explica um pouco mais sobre essa questão, o trabalho deles contra os maus tratos de animais. Se você constatar maus tratos, faça a denúncia. Nós, dependendo do caso, a gente vai no mesmo dia, no máximo dia seguinte a gente vai. E aí, se houver infração, esse infrator vai ser autuado
está faltando alimento, está faltando água, a gente não sabe, não confirma se esse animal realmente estava sem água, sem alimento. A gente faz a notificação para que essa pessoa providencie e a gente já vai acompanhando esses locais. Os locais onde é constatado maus tratos, além da autuação, a gente acompanha. Se for questão de saúde do animal, a gente exige o atendimento veterinário e nós ficamos acompanhando esse animal. Não deixe de denunciar, a denúncia é muito importante para que a gente resolva a questão. E ainda sobre a questão animal, a Câmara de Londrina está avisando que hoje à tarde será votado um projeto que obriga os condomínios a comunicarem aos órgãos de fiscalização a suspeita ou ocorrência de maus tratos contra animais. Hoje muita gente mora em condomínios horizontais, em prédios, e sabendo da irregularidade está então essa lei que pode ser, esse projeto que pode virar lei em Londrina, obrigando que os condomínios façam essa comunicação, ou seja, que os vizinhos também estejam de olho em situações de agressão e ajudem aí a preservar as vidas dos animais. Assunto que, claro, nosso Meio Dia Paraná vai continuar de olho ao longo das próximas edições. Foi confirmada hoje a data da Expo Londrina 2023. Será de 6 a 16 de abril. Vai começar numa quinta-feira que antecede o domingo de Páscoa e seguirá até o domingo da semana seguinte. São aqueles 10 dias já tradicionais da Expo Londrina. O tema da edição 2023 será a sucessão familiar e a aproximação do campo com a cidade. A grade de shows da exposição do ano que vem ainda está sendo definida. Outro evento que mexe muito com a cidade, claro, é o Natal. Falta um pouco mais de 2 meses, mas a montagem da decoração já vai começar nos próximos dias. As definições ocorreram com a escolha das empresas que ficarão responsáveis pelo serviço. Vanessa Navarro, quanto vai custar a decoração e qual a programação, quais as novidades também? Olha, Alberto, a Prefeitura até agora fechou contratos com 3 fornecedores. Esses contratos somados totalizam aí R$3.900.000. Ainda falta um outro lote, cuja licitação ainda não foi concluída, deve ficar aí em torno de R$980 mil. Então, no total, é possível que a decoração este ano de Natal custe em torno de R$5 milhões. E a montagem, pelo menos lá no Lago Igapó, já deve começar na segunda-feira que vem. Quem vai dar mais detalhes para a gente, nós convidamos aqui para falar conosco, é a Roberta Zulin, que é diretora de turismo aqui da Codel. Muito boa tarde, obrigada por ter nos atendido, Roberta. Vamos falar então primeiro desse cronograma, o que vai começar a ser montado na segunda e o que vem na sequência? Bom, a previsão de montagem é aqui no Lago 2, né, a nossa passarela com a árvore tão famosa do lago. E posteriormente os demais lotes também já vão começar a entrar aí na montagem para no dia 10 de novembro a gente já está com todas as áreas aí contempladas para o Natal de Londrina. Esses contratos que já foram homologados, além do Igapó, contemplam quais locais? A gente vai ter aí as rotatórias, né, as 14 rotatórias do município, que vai ser estipulada agora pela administração. Também tem a Praça da Bandeira com a Casa do Papai Noel, os prédios públicos e esses são os já homologados. Vocês tiveram um lote que deu um probleminha, o que aconteceu? Em quais locais, então, ainda não vai dar para começar a decoração, conforme você estava comentando aqui? Na verdade, o problema ocorreu na documentação habilitatória da empresa. Mas eu acredito que entre hoje e amanhã esse problema já esteja sanado aí, né, em relação a amostragens e laudos técnicos do material utilizado. E na segunda, ou mais tardar na terça, a gente já consiga também dar início na montagem, que é o lote 2, né, que é o lote da Saúl Elquim de Rua Sergipe também. Vocês estão prevendo aí um gasto de em torno de R$5 milhões. Muita gente considera alto. O que justifica esse gasto? A justificativa é o fomento da economia, a atração de visitantes, a permanência, né, dos visitantes na nossa cidade. E a busca de deixar esses visitantes em Londrina e fazer esse gasto no nosso município, não levar as pessoas para outras cidades, né? Londrina precisa estar decorada e a gente percebeu ano passado que quanto mais a gente investe nessa decoração, o munícipe ele se sente pertencente a Londrina, ele se sente acolhido e a gente atrai muitos visitantes de outras regiões, não só aqui de Londrina, mas de outros estados inclusive.
Obrigada, então, pelos detalhes e pela participação, Roberta. Lembrando que no ano passado o gasto, né, com a decoração foi menor, ficou ali em torno dos R$2.800.000. E reforçando, então, na segunda-feira a gente já deve começar a ver essa decoração de Natal ganhando corpo. Alberto. Obrigado, Vanessa. Parece que está tão longe, mas na prática, né, o tempo vai ficando apertado. Você viu ali no rodapé da tela que o valor atual é de R$3.900.000, porque ainda há um outro lote que está sendo aguardado aí de decoração, e esse valor vai subir um pouco mais sim, vai ficar acima dos R$4 milhões, perto dos 5 milhões aí, o total da decoração de Natal agora em 2022 em Londrina. 12h13, daqui a 1 minuto você vai ver a falta de gás natural veicular, de novo, no único posto que abastece carros com GNV em Londrina. Também os riscos da escuridão em praças de pedágio. Os reparos na iluminação duraram pouco tempo e já está tudo escuro de novo. E ainda nessa edição, os impactos da chuva pelo estado. Uma criança que estava desaparecida foi encontrada sem vida. Imagens ao vivo de Ribeirão Claro, divisa do Paraná com São Paulo. É o Norte Pioneiro ao vivo aqui no meio-dia Paraná. Lá na represa Chavantes, tempo fechado, temperatura agora de 26 graus. Perigo que parece não ter fim. Quase um ano depois do fim dos contratos de pedágio, serviços de manutenção estão de forma precária e não têm garantido a segurança do tráfego e nem mesmo a iluminação das antigas praças de cobrança em várias rodovias aqui do norte do Paraná. Os estragos estão cada vez maiores. No prédio onde funcionava o serviço de atendimento ao usuário, só sobraram as paredes. Todo o restante foi depredado ou arrancado e levado embora. Algumas placas de sinalização também desapareceram e há indícios de furto de fiação elétrica para todo lado. Nesta área onde ficavam estacionados os veículos dos funcionários do antigo pedágio, uma camada grossa de massa asfáltica foi arrancada para se chegar até a fiação elétrica que estava enterrada. No local da passagem dos veículos, uma alteração. As canaletas que ficavam abertas, levando risco principalmente aos motociclistas, foram fechadas com massa asfáltica, mas só nas 4 pistas liberadas ao trânsito. Nas vias internas, elas seguem abertas. Quando escurece, a gente consegue observar o velho problema da falta de iluminação. Desde o fim da concessão, no ano passado, foram vários furtos de fiação e consertos emergenciais para se restabelecer a iluminação. Mas, mais uma vez, está tudo no escuro e perigoso para motoristas e motociclistas. Segundo o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, uma empresa já foi contratada para fazer a manutenção nesta praça e em todas as outras da nossa região. A ordem de serviço foi assinada no dia 21 de setembro, mas as obras, pelo menos em Arapongas, ainda não começaram. E quanto mais tempo demorarem, maiores as chances de aumentar o serviço. Na praça desativada de Jataizinho, já começou a faltar iluminação. A maioria dos postes na lateral da praça está com as luzes apagadas. O DENIT disse que o valor total que vai ser investido nos serviços de manutenção e instalação elétrica é de R$621 mil. Informou também que as empresas contratadas estão analisando as prioridades e comprando os materiais para garantir, segundo o DENIT, 100% de iluminação em todas as praças de pedágio desativadas no Paraná. O departamento, que é um órgão do governo federal, também informou que hoje uma das empresas está realizando serviços na praça de pedágio de Jacarezinho. Você que é aí de Jacarezinho, está ligado no meio-dia Paraná, vendo movimentação, garanta a imagem e manda aqui para a gente compartilhar com os nossos telespectadores, com os nossos colegas ligados na RPC. E falando em participação, foi justamente com a participação de um telespectador que mais um problema foi resolvido. Semana passada, mostramos a reclamação de alunos do IEL. A Rua Brasil recebeu recap e uma das faixas de pedestres não tinha sido repintada. Um perigo para alunos que fazem a travessia perto de um ponto de ônibus. A bronca foi mostrada pelo Meio-Dia Paraná e a Prefeitura cumpriu a promessa de pintar a faixa de pedestres. As imagens mostram um serviço concluído na esquina da Rua Brasil com a Rua Alagoas. É o jornalismo da RPC
que entende a sua dificuldade, cobra do poder público soluções e mostra o resultado que ajuda a melhorar a vida dos nossos amigos telespectadores, a vida de você que mora, você que passeia, você que está aqui em Londrina e na região. Para participar, reforço sempre, é o nosso aplicativo, o Você na RPC, vários serviços, várias informações, importante ferramenta, tem inclusive o Recicla, um projeto de destinação de materiais que não podem ir para o lixo comum, está lá no aplicativo Você na RPC, está à sua disposição. Foi suspenso, de novo, o abastecimento com gás natural veicular em Londrina. O único posto que tinha o produto interrompeu o fornecimento a veículos que usam o GNV. Kathleen Tanan, qual o motivo dessa vez? E já temos alguma previsão de regularização? Alberto, pelo menos 20 dias. Isso foi o que informou a Gastec, empresa que fornece gás natural aqui para Londrina e cidades próximas desde 2016. Segundo a Gastec, eles precisam fazer alguns serviços, uma adaptação na unidade deles, e esse serviço vai demandar em torno de 20 dias para ser finalizado. Então, só depois disso deve ser possível retornarem com o fornecimento. Para lembrar, esse posto que fornece gás natural fica no cruzamento da Avenida Brasília com a Avenida Rio Branco. Um trecho ali, então, bem conhecido, na baixada ali da Rio Branco, indo, no caso, para Winston Churchill. A nota da Gastec diz ainda o seguinte, que a partir do dia 12 de outubro, no caso ontem, ficaria suspenso, então, o abastecimento de GNV. O motivo, segundo a Gastec, se deve ao reajuste trimestral aplicado pelo fornecedor. A Gastec não terá condições, diz a nota, de absorver tal reajuste e repassar aos clientes. Em contrapartida, continua a nota, a Gastec buscou soluções junto aos outros fornecedores de gás natural. Por isso, então, vai ser feita essa adaptação na unidade, que, como a gente falou, deve demandar em torno de 20 dias para ser finalizado. A nota termina dizendo que eles vão manter a estrutura atual e somente vão adicionar mais uma nova opção. As pessoas que passam por esse posto e precisam abastecer, portanto, não estão conseguindo. É o caso dos motoristas por aplicativo, que atualmente representam a maior parte dos clientes dessa unidade que funciona aqui na nossa cidade. Olha só o que disse um deles em entrevista ao nosso repórter cinematográfico Ademir dos Santos. Estou encontrando dificuldade. Agora é a segunda vez que eu vim abastecer e não encontrei GNV. Como é que faz então? Agora não tem o que fazer, né? Agora vai ter que seguir na gasolina. O problema é que aquelas pessoas que colocam o GNV e daí, né, gastam algum recurso, né, que não é um preço acessível para colocar o equipamento. O equipamento fica caro para colocar. E depois você coloca o equipamento, na hora de abastecer, você não tem o produto para abastecer. Nesse momento o investimento não está valendo a pena? Nesse momento não. Pois é, o posto avisou que está comunicando os clientes por meio de aplicativo dessa falta do produto, e as pessoas que vão até o posto para abastecer, eles também pegam o contato para fazer o aviso de quando a situação for normalizada. Tá aí, Alberto, então pelo menos 20 dias para que a situação volte ao normal nesse local onde o pessoal abastece, portanto, com gás natural no cruzamento da Brasília com a Rio Branco. Volto contigo. Valeu, Kathleen, obrigado. É o único posto de Londrina e da região, ou seja, motorista que apostava tanto no GNV vai ficar um período aí considerável tendo que usar outros combustíveis. Outro assunto importante para quem tem veículos. Os donos de veículos com placas finais 6, 7 e 8 têm que pagar neste mês o licenciamento anual. O valor é de R$ 86. Quem tem carros com placas finais 9 e 0, o prazo é novembro. Quem for flagrado com licenciamento vencido, leva a multa de R$ 293, 7 pontos na carteira de habilitação e tem o veículo apreendido. Importante lembrar também que a guia de pagamento não é enviada pelo correio, tem que baixar pela internet ali nos portais do governo do estado. Lá no G1 tem todas as orientações, tem também o link para você. Vamos ver o que vai ser destaque no Globo Esporte dessa quinta-feira?
Olá pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho tem Globo Esporte. No primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, teve sal grosso do Vampeta na taça da Copa do Brasil. Curtiu isso ou não? Pois é. Teve o Cássio fazendo grandes defesas, a trave também parou o instinto do Flamengo de sair na frente nessa decisão. Teve de tudo, teve reclamação, polêmica também, pedido de pênalti. Mas não saiu gol, 0-0, tudo igual, tá tudo aberto para a semana que vem, para a decisão no Maracanã. O Globo Esporte mostra como foi esse jogo e também a gente vai falar, claro, do Clássico Atletiba, grande jogo de domingo na Arena da Baixada. Eu te espero, depois do meio-dia Paraná. Tem histórias que só vendo para acreditar. A que você vai ver agora é uma delas. Uma criança de apenas 3 anos foi flagrada no meio de uma rodovia e resgatada por policiais. O choro da Fernanda, mãe da Valentina, agora é de alívio. Mas a família que mora no interior de Cascavel passou por momentos de angústia no último sábado. Tudo começou quando a Fernanda saiu de casa para levar o filho mais velho na catequese. E pouco tempo depois, recebeu a ligação do esposo. Passou uns minutos, né? Meu marido me avisou que ela tinha desaparecido, né? Daqui da chácara. Aí eu voltei, nesse que eu voltei parando, tentando parar os carros na BR, desesperada, porque eles estavam aqui, né, procurando e iam até ali fora da chácara, todo mundo, né, porque é uma criança, né, nunca fez isso. Sem que o pai percebesse, a Valentina saiu de casa passando por esse portão. Com 3 anos de idade, ela foi em direção a uma das rodovias mais movimentadas da região, a PR-180. Após sair de casa, a Valentina andou por todo esse trecho da rodovia pelo acostamento. Sem saber para que lado a mãe e o irmão tinham ido, ela ficou perdida. E aí chegou até a atravessar a estrada. Seguiu adiante por alguns metros, bem próximo a uma curva. Foi nesse momento que 2 policiais que passavam por aqui encontraram a criança. No mesmo momento, já segurei a viatura, colocando ela mais para o meio da pista, e deixando o giro e o alerta ligado para que os motoristas que viessem à retaguarda não ultrapassassem. Isso foi muito rápido, o cabo já imediatamente, muito rápido, já chegou na criança. Eu parei acho que uns 20 metros dela, para ela não se assustar e não atravessar a pista. Localizamos uma senhora à margem da rodovia, né? Caminhando bastante nervosa, chorando, e fomos identificar ela como mãe da criança logo após, né, o ocorrido, né? Os 2 policiais, que são pais, se emocionam ao lembrar que tiraram a Valentina de um cenário perigoso. A gente geralmente só se depara com situações ruins, essa foi muito boa. Foi meu colega, ganhamos o dia aí, né, por poder ajudar. Eu tenho que agradecer muito a eles, né, que Deus abençoe poderosamente a vida deles, né, porque foram heróis mesmo. Depois do intervalo, tem mais Meio-Dia Paraná, com a reta final do prazo para o cadastro de alunos na Rede Municipal de Educação aqui de Londrina. Também os bloqueios ali na região da Mábio Palhano, tem desvios por lá, tem pontos de lentidão no trânsito. A imagem ao vivo é da nossa Londrina, a temperatura agora é de 19 graus. Agora é 12h28. Termina no domingo o cadastro para estudar em escolas municipais de Londrina no ano que vem. Nessa primeira etapa, tudo pode e deve ser feito pela internet. Vanessa Navarro, como está a procura? Alberto, a gente recebeu uma atualização desses dados agora há pouco e percebemos que não falta muito. Olha só, da meta de 15 mil crianças de 3 a 6 anos, 14.800 já foram cadastradas pelos pais para estudar na rede municipal, né, nas escolas municipais, também centros de educação infantil, nas escolas municipais, né, do ensino fundamental no ano que vem. Que turmas são essas? P4, P5 e também o primeiro ano. Então essa etapa é para essas crianças de 3 a 6 anos e é muito importante que esse cadastro seja feito, porque é a partir disso que a rede municipal, a Secretaria de Educação, vão conseguir fazer a distribuição dessas crianças nas escolas, sabendo quantas são e onde elas estão.
Quem não fizer esse cadastro até domingo vai ter que ficar com as vagas remanescentes. E aí elas vão vir das escolas em que realmente houve sobra de vagas, não necessariamente você vai conseguir colocar a criança perto de casa. Então, qual que é a orientação para esses pais que ainda não fizeram o cadastro? Que entrem no site da Prefeitura, lá tem um QR Code disponibilizado, vocês podem encontrar tudo isso na nossa página também, o G1, que tem o caminho, a documentação necessária para o pessoal fazer esses cadastros. Lembrando que é para as crianças, então, que vão estudar em 2023, mas tem que fazer isso já. Quem ainda não fez, corre lá. Até domingo, Alberto. Obrigado, Vanessa. Prazo apertando cada vez mais, portanto, aí não deixe para a última hora, domingo, último dia para esse cadastro. Agora, a gente vai conferir como fica o tempo nos próximos dias. A gente segue passeando ao vivo por Londrina, agora com imagens da Zona Sul, da barragem do Igapó e da Avenida Inglaterra. Tempo bastante fechado também por lá. Aqui no mapa, a indicação é de que o tempo está fechado em boa parte do Paraná. Esse azul mais escuro é onde está Londrina, Arapongas, Apucarana, com céu bem carregado. Azul mais claro, divisa do Paraná com São Paulo, também chove, mas com menos intensidade ao longo das próximas horas. Na sexta-feira, também pode chover. Uma chuva num volume baixo, mas que pode se estender ao longo de todo o dia. A mínima amanhã na região, 17 graus em Apucarana, as máximas 26 em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Aqui em Londrina também teremos uma sexta-feira ainda com o tempo instável e será assim da mesma forma no final de semana. Pode chover a qualquer momento, tanto no sábado quanto no domingo. Chuva, mas não vai estar tão frio assim. Temperatura mínima vai cair ali para 16, 17 graus, mas no domingo, por exemplo, a máxima vai bater nos 28 graus ao longo da tarde. Está aí a instabilidade persistindo, ainda sem sol para valer ao longo dos próximos dias. Falando ainda da chuvarada desses últimos dias, bombeiros encontraram o corpo de uma menina de 7 anos que desapareceu depois que o carro em que estava foi levado pela força da enxurrada. Isso lá em Pato Branco. Um bebê de 6 meses continua desaparecido. Já em Francisco Beltrão, muitos moradores aproveitam a trégua nas chuvas para consertar os estragos causados nos últimos dias. O corpo da menina de 7 anos foi encontrado pelos bombeiros hoje pela manhã, bem próximo ao carro da família. Falta encontrar o bebê de 8 meses, que também desapareceu. O carro em que as crianças estavam com os pais foi arrastado pela enxurrada na terça-feira na área rural de Pato Branco. O avô das crianças diz que o filho chegou a tirar os netos do carro. E daí a água levou, escapou dele, estava muito forte. Ele deixou a piazinha em cima do barranco e foi salvar a mulher e a menina que estava rodando. Daí a mulher se agarrou num cipó e ele foi agarrado com a menina 200 metros para lá. Daí a água levou e ele se agarrou lá no cipó e saiu num pinheiro. O pai e a mãe das crianças foram salvos por moradores. Chegamos no carro, não tinha mais ninguém, né? Eu já estava a janela quebrada e não tinha mais ninguém. Nós fomos água abaixo, né? Achamos primeiro a mulher, estava quase morrendo também, agarrado num galho. Salvemos ela e daí ele estava mais protegido. Ele mandou nós voltar e salvar as crianças dele, né? Sim. Daí a gente tirou ela da água, deixamos ela lá fora da água e voltamos correndo, não achamos mais assim. Em Francisco Beltrão, a chuva parou e o rio Marrecas, que corta a cidade, baixou durante a madrugada. As ruas ficaram tomadas de lama. Os moradores agora trabalham para limpar a sujeira. Faz 30 anos que eu moro aqui, nunca aconteceu isso. Nunca. Veio rasinho assim aqui, ó, entrou aqui no porão, aqui, mas lá dentro nunca. Nunca perdemos um tapete, ó. Nunca. E agora foi quase tudo. Sofá, cama, guarda-roupa, moiu tudo. Conseguimos secar, lavar, mas não sei, acho que não vai prestar aquela estufa, né? Não tem como abrir as gavetas e coisa. Nessa casa, a família saiu só com a roupa do corpo e alguns documentos. Até a geladeira vai para o lixo. É difícil, né? Difícil a gente construir tudo e do nada aí perder, né? Não tinha o que fazer, né? A gente pegou os filhos, né? E pegou e saiu. Porque não tem o que tu fazer contra a natureza, né? O rio veio subindo, quando vimos, não tinha mais o que a gente salvar, o que tirar. Perdeu tudo, praticamente? Praticamente tudo. Várias empresas também foram atingidas pela enchente. Nessa refrigeração, a água chegou até a metade. Aqui na oficina estavam máquinas de lavar, refrigeradores, vários equipamentos de clientes para o conserto.
Os donos não conseguiram calcular o tamanho do prejuízo. Hoje, os funcionários trabalham para tentar recuperar algumas peças. Para a gente ter uma ideia do quanto o rio subiu, esse carro ficou completamente embaixo d'água. A marca na parede mostra que a água invadiu o segundo andar. No porão aqui dessa casa mora uma família. E dá só uma olhada no que eles tiraram de lá de dentro. Todos os móveis estão destruídos. Nós erguemos um pouco mais para cima, né? Porque de madrugada não tinha o que fazer, na verdade. Mas nunca imaginei, né, que a água ia chegar até lá em cima, né? Nunca imaginei. É complicado, né? Saber que tu vai chegar em casa e vai estar tudo molhado, tudo mofo, né? É bem complicado. E bola para frente, né? Vamos construir de novo, né? Daqui a pouco, no Jornal Hoje, tem mais informações sobre as consequências do temporal no Paraná e em outras regiões do país. Entrou no terceiro dia um bloqueio que vai se estender por semanas na rodovia Mábio Palhano, perto do Shopping Catuaí. Na terça-feira, informamos aqui no Meio Dia Paraná sobre o início da interdição. E hoje a Kathleen Tanan foi ao vivo conferir como está o tráfego por lá. Alberto, nesse horário, lá, 12h36, aqui no meu relógio, a situação está tranquila. O pessoal consegue fazer o desvio sem dor de cabeça, não há um acúmulo de veículos, não há fila nem lentidão. Mas olha só que é um pouco complicado o pessoal que vem para cá se adaptar a essas mudanças. Essa via que a gente está vendo aqui, o pessoal descendo, na verdade, eles estão na contramão, porque todas essas faixas são do sentido de quem sai do Oitão e chega até o Catuaí. Mas por conta do bloqueio na pista do lado de cá, as pessoas estão utilizando, ou melhor dizendo, né, os motoristas estão utilizando, tanto para quem vai como para quem vem, o mesmo sentido da via. Então dá essa sensação, inclusive a sinalização no asfalto, dá essa ideia de que eles estão na contramão, mas faz parte desse desvio. A gente vê que há sinalização com placas, com cones e também uma tela, tudo para dar um pouco mais de segurança para quem passa por aqui e dar essa orientação. Então as pessoas que saem, por exemplo, do shopping, eles já entram nesse local de desvio, passam por um trecho na contramão e, na sequência, já entram novamente na pista no sentido, digamos, correto. É um trecho de uma quadra que eles andam na contramão e entram no sentido normal, tá? O Ademir vai mostrar pra gente justamente isso que eles fazem, o desvio, já entram já sentido Oitão novamente. No sentido contrário, não há desvio. O que acontece é que a pista ficou mais estreita. Então, para quem está subindo do Oitão para o shopping, esse sim não precisa fazer desvio nenhum. Ele só tem que se atentar, porque a pista acaba afunilando para o lado direito, para que ele possa seguir no sentido dos condomínios aqui da Zona Sul. Então, reforçando, a gente está aqui na Mábio Palhano e tudo isso se deve a essa obra que está sendo feita, uma galeria. Eles estão mexendo numa nova galeria, é uma obra particular e que tem uma previsão de demorar um mês para ficar pronta. Por isso que o bloqueio deve seguir aqui por mais algumas semanas. Está bem do ladinho do Shopping Catuaí, é um trecho de uma quadra onde esse bloqueio está colocado e que o pessoal precisa fazer esse desvio que nós estamos mostrando neste momento. A gente chama atenção para o seguinte, pessoal que vem para cá 6 horas da tarde e cedinho tem que ter paciência, porque está tendo fila e lentidão e bastante gente saindo brava daqui. Tem que ter paciência, Alberto. Valeu, recado dado, Kathleen Tanan ao vivo. Ao vivo também, nessa outra tela, eu tenho agora a Vanessa Navarro, que está de volta com informações sobre aquele piloto de Londrina que foi encontrado no norte do país após 13 dias perdido numa mata em Roraima, após a queda de um avião. Vanessa, como está o piloto e quando ele volta para Londrina? Alberto, a previsão, segundo a família, é que ele chegue aqui de volta a Londrina no sábado. Ele ficou apenas um dia no hospital, mas ainda está se recuperando, tanto física quanto emocionalmente, do acidente. Quem falou com a gente hoje foi a Cássia Munhoz, ela que é irmã do Otávio Munhoz, ela é guarda municipal aqui em Londrina, e deu alguns detalhes, né, que ouviu do irmão sobre como ocorreu o acidente. Esse acidente que foi no último dia 27 de setembro, a família ficou sabendo no dia seguinte, a Força Aérea sobrevoou a mata, encontrou logo o avião destruído, mas não o piloto. E aí começou uma grande mobilização de pessoas que moram naquela região e que conhecem melhor a mata para encontrar o Otávio. Ele contou também, né, e a irmã nos repassou essa informação, que ele caminhou durante os 13 dias em que ficou perdido na mata, ele caminhou durante todo o dia, dormia apenas à noite,
até que ele encontrou um rio que pensou que podia ali ter um movimento, né, realmente de pessoas, de barqueiros. Ele chegou a boiar 5 horas nesse rio até que fosse resgatado. A irmã nos contou, nos trouxe detalhes de como ocorreu esse acidente, a queda do avião, que é aí uma grande dúvida ainda de todos. Vamos ouvir o relato dela. O Otávio informou que ele estolou o avião sobre uma copa de árvore e a árvore não aguentou o peso dele, então ela foi descendo um pouquinho, o que não deixou a queda total da árvore, foram os cipós, só que o avião ficou penso para um lado. Ele disse que quando ele retirou o cinto para tentar sair do avião, a porta do avião abriu e ele caiu de uma altura considerável. Na queda, o Otávio bateu a cabeça, ficou bem atordoado e quando ele conseguiu retomar a consciência, ele percebeu que havia combustível caindo sobre ele e ao olhar para a aeronave ele percebeu um princípio de incêndio. Então, com muita dificuldade, ele conseguiu levantar e sair de próximo do avião, porque havia uma possibilidade de explosão. Olha, o CENIPA, né, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, divulgou uma nota que a gente já mostrou aqui no Meio Dia Paraná e vamos reforçar, informando que está investigando esse caso, que o piloto decolou de um local desconhecido e que foi achada a aeronave dele destruída e com sinais de incêndio intencional. Isso tudo ainda está sendo apurado. A gente perguntou para a família mais detalhes sobre o que o piloto fazia lá na Floresta Amazônica, né? Eles informaram que não sabem o destino dele e exatamente também qual era o trabalho que estava sendo realizado. Lembrando ainda que o Otávio Munhoz, então, deve voltar para Londrina no sábado pela manhã. Alberto. Valeu, Vanessa, obrigado. E aqui na outra tela, uma foto de uma visita que tivemos hoje pela manhã aqui na nossa RPC. Os alunos e professores da Escola Municipal Maestro André Anuzzi, do Jardim Igapó, vieram conhecer a nossa RPC, passear pelo estúdio, pela redação. Sempre muito bem-vindos. Estou aí compartilhando com vocês. O meu muito obrigado pela visita, pelo carinho. E para participar, é só entrar no site da RPC, tem um link lá do programa de visitas, fica essa oportunidade. Para ver mais reportagens, é só acessar o Globoplay e também o G1. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h45. Aquele abraço e até lá! Meio Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.